E aí, meus queridos, tô de volta aqui com mais um vídeo, mais um desenho. Pra você que me acompanha mais de perto, eu fiquei sem postar um tempo aí vídeos no canal, eu peguei dengue, fiquei uma semana de molho, mas sobrevivi, estou de volta, graças a Deus. E eu trouxe um desenho pra vocês de Provérbios 23:7, onde vai dizer: assim como o homem pensa, ele é. E aí, pra ilustrar essa passagem em forma de um desenho, eu desenhei um diálogo entre o Espírito Santo, que é o Wes na série, e o Clay. E aí o Wes diz pra ele: sabe, Clay, o modo como você se enxergar conduzirá suas ações. E aí o Clay pega e diz: esse é o problema, Wes. E ali ele admite que esse é o problema. E aí você vê no desenho ele se olhando em um espelho e se vendo de uma forma totalmente corrompida, totalmente distorcida, longe da realidade. E aí eu coloquei alguns detalhes pra ilustrar isso. Por exemplo, tem o manto de sangue do Senhor Cordeiro na série, que faz paralelo com o sangue de Jesus que nos cobre, que nos purifica de todo pecado, o sangue da nova aliança. E aí ele se vê sem esse manto. Ele se vê com um manto negro ali. Se você assistiu o meu anime, você vê que a Atos, ela tem esse manto negro, as roupas dela são negras, depois que o Senhor Cordeiro morre por ela, se tornam vestes vermelhas, ganham cor, mas ali simboliza esse lugar de morte. A gente tá desligado de Deus. E aí, a partir do sacrifício de Jesus, a partir da fé em Jesus, a gente é religado a esse lugar. Só que ali o Clay, ele tá se enxergando ainda nesse lugar de falta de graça, falta de perdão. Ele não consegue enxergar o Espírito Santo ali. Por mais que ele esteja interagindo, por mais que ele esteja tendo uma experiência, ele enxerga apenas uma pena. E aí eu te pergunto, quem nunca, né? Teve esses momentos onde sentiu que Deus não estava tão próximo e às vezes você estava tendo experiências com Deus, sabe? Você teve experiências com Deus na semana passada ou no último culto que você foi, no seu último momento de oração, mas às vezes o nosso modo de enxergar as coisas nos prejudica. Eu quero dar um exemplo com uma passagem, eu gosto muito dela, Paulo escrevendo para os Efésios. Em Efésios 2:8 vai dizer o seguinte: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aí no versículo 9 é algo muito interessante: não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então aqui ele tá falando que a gente não é salvo pelas obras. E às vezes a gente, com certeza, na verdade, nesse processo de santificação, nessa caminhada cristã, a gente vai tropeçar, a gente vai errar com Deus. Mas a gente tem que fugir desse lugar de culpa. A gente tem que se sentir mal, obviamente, por errar, mas a gente tem que aceitar o perdão de Deus e se levantar. Só que às vezes a gente tá num lugar sem perceber onde a gente quer conquistar a salvação, conquistar o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz que isso é pela fé no que Jesus fez. Jesus conquistou isso na cruz. Agora, se eu não vou conquistar com as minhas obras, pra que as boas obras servem? E aí em Efésios, no versículo 10, Efésios 2, versículo 10, Paulo tá falando que nós somos criados em Deus para as boas obras. Então, esse novo nascimento é um fruto desse novo nascimento, o fruto da nossa fé são as boas obras. A gente vai ver Tiago falando, né, que a fé sem obras é morte. Então, sabe, a minha fé em Jesus, a sua fé em Jesus, ela tem que produzir alguma coisa, ela tem que mudar algo na gente, senão ela tá morta, senão a gente tá falando por falar. Tiago vai falar, né, que até os demônios creem e estremecem diante de Deus. Então não basta somente se acreditar, Deus existe. Não, minha fé ela tem que produzir alguma coisa. E sabe, quando você sai desse lugar de condenação, quando você entende a graça, e você começa a buscar essa transformação, a renovação da sua mente, a andar com Jesus, a obedecer. Jesus declara: aquele que me ama obedece. Quando você entra nesse lugar de entender, em Jesus eu tenho acesso a Deus e Deus me ouve através de Jesus, a gente vai fugir desse lugar, dessa prisão, desse engano de Satanás de: eu falhei, então Deus não vai me ouvir mais, Deus não vai me perdoar mais, Deus me abandonou. Sendo que a realidade está muito longe disso. A realidade revelada na palavra está muito distante disso. Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente vai viver coisas maravilhosas em Deus, a gente vai ter mais força para orar, porque a gente sabe que a gente está sendo ouvido. Então, que eu e você, a gente possa fugir desses enganos e realmente se apegar firmemente à palavra de Deus, porque ela sim é a verdade, porque ela sim revela aquilo que Deus pensa a respeito de nós. Tem uma passagem que eu amo muito, que ela diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. E quem que é justo? É eu e você pelas nossas obras? Não, a gente foi feito justo através do sacrifício de Jesus. Então isso se aplica para mim e para você que cremos. Então você pode ter a certeza absoluta, a palavra está declarando: os olhos do
Senhor estão sobre você e os ouvidos dele estão atentos à sua oração. Então, sabe, Deus tá prestando atenção em você, Deus tá te dando valor. Deus não é como aqueles que às vezes te ouvem e nem ligam muito para o que você tá falando. Não, Deus tá prestando atenção no que você tá falando. Deus tá com os olhos dele sobre você. Quanto mais a gente entender essa realidade, mais a nossa vida vai mudar. Mais a gente vai se aproximar de Deus, porque a gente sabe que Deus tá realmente nos valorizando ali, dando atenção pra nós, e a gente encontra esse lugar seguro nele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho. E pra você que tem interesse, esse desenho, o processo completo dele, o download e também ele em forma de wallpaper pra celular, vai estar lá na minha página do Catarse. Pra você que não sabe, é um plano de assinatura, onde você apoia o meu trabalho, a produção do anime. Pra você que não sabe, eu tenho um anime. E em troca você ganha várias recompensas. E aí tem lá 3 planos pra você escolher. Então fica a dica, dá uma passada lá, dá uma olhada. Também tem todo o contexto do meu anime, toda a ideia do anime. Então o link vai estar aí na descrição. Desde já eu agradeço o apoio. Também manda esse vídeo pra algum amigo, talvez alguém que você saiba que vai ser abençoado através dessa palavra, dessa mensagem. E tamo junto. Deixa aí nos comentários qual passagem você gostaria de ver. Eu também tenho meu Instagram, onde eu posto os meus desenhos. Então me segue lá, dá uma olhada. Tô sempre postando. E eu vejo vocês na próxima. Até!